Oi meninas, sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho do que aconteceu depois do último vídeo que eu postei, né? Eu estava com 37 semanas, mais ou menos ali naquele período do final de semana do Natal. E aí na madrugada de sábado para domingo, né, da véspera pro dia de Natal, eu tive umas contrações ritmadas e com um pouco de dor. E aí eu pensei até que meu filho fosse nascer naquela noite, né? Por conta dessas contrações. E aí durou 2 horas, mas elas eram muito curtas, não iam evoluindo. Era sempre mais ou menos a mesma duração ali. Vinham de 5 em 5 minutos, duravam uns 40 segundos e já passava, e não eram dores intensas, né? Ela foi ficando mais leve. Então, depois pararam as dores e aí não tive mais nada, né? Isso com 37 semanas. Aí no outro dia, que foi no domingo de Natal, pela manhã, começou a sair um pouquinho do tampão. E vem saindo assim, bem pouquinho, dia a dia, até hoje. E sem resquício de sangue, nada. Só tipo uma gelatina mesmo, né? Que sai um pouquinho ao dia. Geralmente é de manhã. E aí, depois disso, eu comecei a ter muita contração de treinamento, muita mesmo, assim, frequente, só que indolor. Aí eu não tive com dor mais. E assim, constantemente essas contrações ritmadas, só que sem dor. E aí eu comecei a ficar preocupada, né? Porque tem mulheres que relatam que tem essas contrações sem dor e quando vão ser avaliadas na maternidade, já dilataram muito, assim, coisa de 5, 6 dedos. Então, como eu assisti alguns relatos que falavam isso, eu preferi ir até a maternidade para ser avaliada, né? Isso com 38 semanas e 5 dias, mais ou menos. E aí, chegando lá, a doutora avaliou, falou que não tinha dilatação e o colo estava alto, fechado. Então, aí eu fiquei tranquila, voltei para casa, né? Vida normal. E quem assistiu meus últimos vídeos aí, em um dos vídeos eu contei como que foi a minha experiência com o SUS, né? Durante a gestação, quais os exames foram solicitados. Inclusive, no final do vídeo, eu comentei que eu estava sem acompanhamento médico, né? Desde o final de novembro, aliás, desde a metade do mês de novembro. E eu tinha feito os últimos exames do terceiro trimestre e a doutora ainda não tinha visto, né? Já estamos em janeiro de 2023. Então, a consulta havia sido agendada para o início de 2023, né? Fui hoje. Para minha surpresa ou não, porque constantemente tem acontecido isso lá, a doutora disse que não iria, não ia poder ir atender a gente, as gestantes. E então eu pedi para a enfermeira que ela deixasse que eu visse os meus resultados dos exames que eu fiz no final de novembro, que ainda não haviam sido vistos. E aí constou lá no resultado do exame que eu estava com infecção urinária. Isso desde o final do mês de novembro. E então eu fiquei um pouco em pânico, confesso para vocês, porque a gente sabe que com infecção não se brinca, né? E ainda mais pelo fato de já fazer mais de 2 meses, né? Ou fazer quase 2 meses que eu tinha feito essa coleta. Então eu fui ao pronto atendimento lá na maternidade, já falei com o médico, ele já prescreveu um antibiótico. E eu aproveitei para tirar umas dúvidas com ele a respeito disso. Eu perguntei para ele se por um acaso minha bolsa rompesse, teria algum risco para o bebê ou para mim, né? Ele falou que não. E eu perguntei se eu entrasse em trabalho de parto também, se teria algum risco, né, do bebê nascer antes de eu terminar esse tratamento que eu iniciei hoje. E aí ele comentou que não, então ele me tranquilizou, né? Porque o tipo de bactéria que deu no meu exame de urina, que foi aquele... Ai, eu não sei pronunciar, vou escrever aqui pra vocês, tá? É alguma coisa coli.
esse tipo de bactéria é assintomático, parece que foi esse o termo que ele utilizou. E então não traria riscos, porque o meu bebê já não está mais pré-termo e nem prematuro, então não tem risco, ele já está a termo, então ele pode nascer, ele está pronto, não vai haver risco para ele, então isso me tranquilizou bastante. Mas assim, recomendo a vocês que se algo acontecer no exame de vocês, vocês procurem o quanto antes o médico, porque comigo, né, no meu caso foi esse tipo de bactéria que não traria risco, né? Mas cada caso é um caso, então o mais recomendado para todo mundo é procurar o médico o quanto antes. E aí, minha data prevista para o parto era dia 15 de janeiro, né? E ele me explicou que dia 15 de janeiro eu vou estar de 40 semanas. Então, eu posso, assim, aguardar até 41, que é o período que o SUS espera, né? Que é até dia 21 de novembro. Aí eu venho contar pra vocês se eu aguentei esperar ou não. E também relatar como que foi meu parto, assim como eu fiz na primeira gestação. Ah, e outra coisa que ele verificou. O meu bebê, com 33 semanas, ele estava cefálico, com a cabecinha para baixo. E aí, hoje, apalpando minha barriga, ele achou ela um pouco baixa, né, na altura uterina, naquela medida da altura uterina. E ele comentou, ele apalpou e verificou que a posição do bebê tinha mudado. Ele não encontrou a cabecinha ali embaixo. Então, ele comentou que provavelmente o bebê deve ter girado um pouquinho. E aí, eu perguntei para ele, nesses casos, como que é feito, né? Se por acaso o bebê não virar de volta, não ficar cefálico e eu entrar em trabalho de parto, como que funciona? Aí ele explicou, se estiver transverso, eles recomendam cesárea, aqui no caso da minha cidade. Se ele estiver perto do canal das vias de parto normal, aí ele consegue fazer a versão cefálica, né? Tem que ser um médico obstetra e no hospital tem que ser feito. E foi isso que ele me explicou. Então, mais uma coisa que ele verificou ali que para mim foi novidade nesse atendimento. Então é isso, daqui uma semana eu vou voltar lá para ele me avaliar, para fazer o cardiotoco, que ele disse que tem que fazer para verificar contrações, coração do bebê, né? Acompanhar mais de perto, que é a partir das 40 semanas. E aí eu venho contar para vocês, compartilhar essa experiência com vocês. Tá sendo tudo novo, embora seja a segunda gestação, né? A gente acha que tem experiência, que a gente já entende do assunto por já ter tido uma outra gestação, mas hoje, na prática, eu vejo que não é assim, né? As coisas acontecem muito diferentes. Essa segunda gestação foi muito diferente da primeira, desde o início. Quem tem acompanhado aí desde os vídeos anteriores sabe, né? E então é sempre uma surpresa, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, sempre nas mãos de Deus e crendo que em sua infinita misericórdia ele está fazendo sempre o melhor para nós, né? Então é isso, meninas. Espero ter ajudado alguma mamãe aí que às vezes está em alguma situação parecida com a minha, né? Obrigada por quem assistiu até o final do vídeo. E acompanhem aí que em breve o Isaac chega e eu venho aqui mostrar para vocês, tá? Um beijo, que Deus te abençoe.